A proposta que a gente queria fazer é chamar, se vocês concordarem, chamar as pessoas que participaram das bancas anteriores, se elas estiverem aqui ainda, né, das outras mesas, e a gente fazer agora um momento de perguntas, porque a gente já teve várias rodadas. Eu sei que tem muita gente se coçando aí para fazer perguntas, e, às vezes, não pode ficar até o final, né, porque a gente ainda tem mais uma mesa. Então, queria perguntar para vocês o que vocês acham da gente fazer esse momento das perguntas agora. A gente faz uma conversa, vai para o café, e aí todo mundo volta revigorado para as próximas bancas e a gente poder ter outra conversa depois. O que vocês acham? Perguntas? Podemos fazer? Tá, sabia que esse momento ia chegar. Thelma, tudo bem também? Daniel, também, tudo bem? Fazer agora as perguntas e depois a mesa de vocês. Então, queria convidar quem está aqui ainda, Fábio, Zé Renato. Fábio não, é Alfredo. O Fábio está ali. Quem mais? Magno. A Júnia já foi, o Fábio também. Rafael, por gentileza, com Defate também. Tem mais alguém? A Rosa. Tem mais cadeiras? Eu posso ficar com o microfone. Eu fico com o microfone embaixo. E eu vou ficar rodando com o microfone. Oi. Gente, se vocês quiserem ocupar um meio, também pode, viu? Não tem problema sentar ali mais no meio, para que todo mundo possa ver vocês. Bom, então temos aqui as pessoas que participaram da mesa. Quem gostaria de iniciar fazendo perguntas? Jéssica. Fala quem você é, de onde você veio, por favor, o que você faz. Do que se alimenta, do que vive. Hoje no Globo Repórter. Oi, foi. Então, bom, me apresentei ontem, né, para quem estava aqui, vou me apresentar novamente. Licença para chegar, licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos donos da casa, licença aos mestres e às mestras aqui presentes. Licença a todo mundo que participou aí das bancas. Eu sou Jéssica Marias, sou professora de dança, artista da dança, produtora cultural, uma cacetada de coisas como todo bom autônomo aí na vida. Eu construo a Casa das Fro, que é um espaço de dança e produção cultural na Zona Oeste, na Vila Sônia, junto com a minha parça, sócia e irmã, enfim, que é a Mari Queiroz. E, bom, muitas coisas, né, gente? Muitas coisas. E aí, porque são muitas coisas. Então, eu estava aqui ontem, e aí eu estou nas reflexões pesadas, assim, desde ontem também. Vou tentar resumir, tentar trazer algumas coisas, e aí não é uma pergunta direcionada especificamente para a banca ou para alguém da banca, mas são algumas coisas que eu fiquei refletindo mesmo desde ontem, né? E aí vou tentar, né, puxar a sardinha aqui para as coisas que eu tenho mais familiaridade, né, principalmente dentro do ensino não formal ou informal de dança, enfim. E aí, dentro dessas, e tentando amarrar e tal, e aí uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, dentro desse lugar que a gente falou sobre ensino, sobre pedagogia, sobre como estar nos espaços, sobre como atender novos públicos, né? Tem todas as vias essas vias dentro da educação formal, do ensino básico e tudo mais. Provavelmente, em algum momento, a Kelly vai falar também da lei de ensino de história cultural afro-brasileira, porque, né, o forró é uma cultura afro-brasileira, é uma cultura afro-indígena, afrodiaspórica, e são palavras que eu ouvi muito pouco até agora, e a gente ainda tem aí uma metade de dia, então espero ouvir mais, né?
E aí eu também trago um pouco de experiências que eu tive dentro desse lugar de ensino, enfim, processos pedagógicos, que são alguns programas de formação que a gente tem, né, como programas que já existem, como o PIA, o Vocacional, o Programa Jovem Monitor Cultural, enfim, sou também cria de alguns desses programas, tanto como orientanda, né, de participar como aluna, como de participar como mediadora, né, como artista orientadora, enfim. E aí eu acho que esses programas são ótimos lugares para a gente estar junto com estas outras gerações e junto com estes outros públicos também. E dialogar enquanto agentes, mas enquanto ouvintes, né? Então a gente também falou muito sobre como a gente vai atrair outros públicos, atrair outras gerações, os mais novos, enfim. E aí eu fico me perguntando mais do que o como, o porquê, né? O porquê que a gente quer essas pessoas aqui, né? A gente quer porque isso é importante dentro de um lugar de circularidade, a gente quer isso porque a gente precisa de alguém que saiba usar o TikTok, a gente quer isso por causa do Pick Money. Por que a gente quer isso? A gente quer isso efetivamente num lugar de troca, né? E o que a gente considera essa troca, esse diálogo também, né? Porque para chegar até outros públicos a gente tem que estar aberto para ouvir essas pessoas, porque se a gente vai com esse lugar de vou levar o forró para outras gerações, vou levar a cultura para, né? E a gente não precisa levar nada para ninguém. As pessoas têm os seus saberes, têm as suas culturas, têm as suas referências. E a cultura popular ela é viva, ela é ancestral e ela está aí permeada. Então tá lá, né? O forró vai estar no funk, o forró vai estar nas suas outras raízes, vai estar nas culturas urbanas de agora, vai estar nos beats, nos remixes aí infinitos de Luiz Gonzaga que estão acontecendo, e a gente pode super falar sobre isso e as problemáticas disso, mas está, né? É uma das coisas que eu queria colocar, que eu queria falar. E sim. E a outra questão, que também está dentro desse lugar, né, político-pedagógico, também é entender que nem sempre a gente vai acessar o edital, nem sempre a gente vai acessar o vocacional, enfim, porque são gargalos, né, são filtros também. Mas o quanto a gente pode tornar esse cotidiano, o nosso cotidiano, uma prática pedagógica, uma prática cotidiana de agente cultural, né? E isso para estar no dia a dia. Então, se eu sou professora, como que eu vou lidar com presenças outras na minha sala de aula de dança, né? Se eu sou artista da música, artista da dança, como é que eu vou lidar com essas pessoas, né? Vai ter um espaço para uma mãe com a criança, vai ter espaço para mãe solo, para pais com as suas crianças, vai ter espaço para pessoas com deficiência, vai ter espaço para pessoas trans, enfim, né? Como que eu faço disso uma prática diária para além dos espaços institucionalizados, enquanto a gente está nessa outra frente também. Então, é mais uma reflexão geral dentro do que eu vivencio, dentro do que eu entendo. Obrigada, Jéssica. Alguém da mesa gostaria de compor? Eu não tenho condição de ficar com triângulo no momento. A gente já sabe. É 1 minuto de pergunta a partir de agora. Tá? Alguém da banca gostaria de comentar? Veja só, a princípio a gente entra com... Seu microfone está super baixo. Oi. Olha, tá vendo? Eu vou dar um exemplo do que eu fiz desde 2007, certo? Eu entrei através de uma ferramenta chamada interdisciplinar, certo? E aí eu comecei a fazer parcerias com as escolas como um complemento em determinadas disciplinas, como a arte, certo? Como história, como geografia. E aí, além da gente ter o BNCC, né, nós temos também os currículos escolares dos estados. E aí vocês têm o chamado alfanumérico, que é, como eu falei aqui, é tipo o CPFzinho que tem dizendo lá as influências das matrizes africanas no estado e,
Então, você vai, aquele alfanumérico, você vai inserir dentro do seu plano de aula. Então, dependendo do nicho de público, se é ensino fundamental, se é ensino, né, o Fundamental 2, né, você vai utilizar esses alfanuméricos para poder abordar sobre aquele tema dentro da linguagem daquele público. Né? Você nem pode ser complexo, vai depender muito do público. Então, você vai utilizar aquilo ali para abordar sobre determinado tema específico. Então, é uma forma de você estar utilizando a ferramenta e abordar sobre isso. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, das matrizes, que são anteriores, né, ao processo de urbanização do forró, que começa na década de 40, né, então você vai falar das matrizes. Né, que, por exemplo, na literatura você tem as redondilhas em menores, redondilhas em maiores, né, você tem os campos modais. E aí, por isso que eu falei que quando a gente fala de cultura, por exemplo, você tem que entender que os povos originários, os Orubás, né, os Cariris, né, os Jejes, eles têm uma visão de campo modal diferente do grego-romano. Então, as melodias são diferentes. Então, quando você tem ciência desses assuntos, aí você vai falar isso na época específica. Você não pode jogar todo o conteúdo, que é um conteúdo muito complexo e milenar. Então, em cada período, que a gente chama de bimestre, você tem os assuntos e você vai ter que codificar essas informações e subdividi-las durante o período escolar. Eu acho que tentei falar. Mais alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa sobre essa da mesa, sobre a Jéssica? Não? Então, vamos para a próxima pergunta, da Jéssica para o Jefferson. Olá, boa tarde. Meu nome é Jefferson, eu sou gestor cultural de Santos, faço um evento chamado Forró Pé na Areia, e essa mesa para mim é muito importante, porque eu acho realmente que é muito preciso nós todos ocuparmos os espaços de conselhos. Fiz parte do Conselho de Cultura de Santos, na cadeira de Artes Visuais, eu também sou fotógrafo, mas eu queria deixar uma reflexão para os acadêmicos também e para os fazedores da mesa, como que a gente faz que essa linguagem formal, que assusta os artistas, serem mais bem aceita para os artistas. Né? Como fazer isso? E já deixar aqui também assim, uma sugestão, na verdade, porque eu falo isso por mim mesmo, porque eu tenho um pouco desse lado de gestor, mas sou artista como fotógrafo, e para mim no começo foi um pouco difícil, mas eu persisti e, inclusive, saí porque também não aguentei, mas penso em voltar para o conselho. Acho que é importante todo mundo saber disso, mas já sabendo que, para o artista, é um pouco maçante. Mas a sugestão seria de também deixar alguma coisa de um curso básico de gestão pública para que pudesse ser, que os artistas pudessem já ter uma familiaridade e já pensando nessa linguagem um pouco mais, né, traduzida, vamos dizer assim, porque é um espaço realmente de muita burocracia. Muito obrigado. Bom, eu queria te agradecer por essa pergunta. Tem algo que a gente aprende, e aprende como? Exercitando. Você aprende porque você exercita. Você vai na escola, você exercita. Você aprende as vogais, depois as consoantes, junta palavrinhas, faz uma palavra, um texto, uma redação. A gente nem lembra mais disso, mas foi assim que a gente aprendeu. Eu vou repetir, eu sei que pode parecer chato, mas qualquer filme que você assista, coreano é um inferno. Eles só falam estudar. Estuda, estuda, estuda. Todo filme coreano eles falam, novela, filme. Vocês vão falar, pô, ela só assiste isso. Foi a pandemia, estava lá na Netflix, eu comecei a assistir e achei legal. E eu vi alguns atores globais comentando sobre isso. Então, gente, parem de dizer que é difícil o edital. Esquece esse lugar, esquece.
Vocês chegaram até aqui, vocês são inteligentes. O edital não é difícil, é uma conversa que foi propagada como se a gente não fosse capaz. Nós somos todos nós somos capazes de preencher o edital. No primeiro, você pede para o amiguinho, vem cá, me ajuda, estou precisando. Zé Renato é esperto, ele é um amiguinho legal, eu vou ficar amiguinho do Zé Renato. E é assim que começa, não tem problema. Zé, vamos conversar, Zé Renato? Então, o Zé Renato dá aula, ele faz curso bacana, curso legal. Eu vou fazer o curso do Zé Renato. Tem mais alguém que sabe fazer, sabe ensinar? O Fórum do Forró pode promover o encontro de leitura dinâmica de um edital. Gente, edital, em 2004 era difícil. Parecia que você ia construir uma ponte. Era muito difícil. A prestação de contas era um inferno. Muitas pessoas desistiram de edital, porque quando você não entregava uma nota fiscal, acho que eu preciso contar uma história para vocês. Eu falei que não tinha computador, que o computador era difícil para você comprar. Lá na Amazônia, um açougue resolveu dividir a metade do açougue e vender computador aqui do lado de cá. Estava tudo certo, ele podia fazer isso, ele tinha grana. Só que os pontos de cultura que compraram desse açougue receberam uma diligência, devolva o dinheiro, você não pode comprar computador do açougue. Como é que essa pessoa saberia que ela precisava checar o CNPJ para saber a natureza daquela empresa, para saber se ela poderia ou não comprar o computador? É um absurdo, é um absurdo. Só que essa regra, aos poucos, ela foi sendo quebrada. E hoje, os editais, como o Zé Renato falou, a gente agora tem editais de prêmios, que você não precisa entregar mais nada. É o prêmio pelo reconhecimento que você fez. Então, eu insisto, estudem, aprendam, corram atrás dos amiguinhos que sabem fazer isso, se aprimorem. Vocês são capazes e é possível participar e ganhar. Eu sou parecerista de vários editais e, de verdade, eu vou pela emoção, primeiro pela emoção. E arrumo muita confusão nas bancas quando alguém fala, mas aqui faltou a vírgula. Eu falo, dane-se a vírgula. O projeto é maravilhoso e vai ser aprovado. Arrumo confusão até com a secretária, várias vezes. É isso. Olha, sobre os editais, eu já atuei dos dois lados, né? Então, a organização que eu lidero, a gente escreve todos os editais que que a gente é apto a participar. E lá a gente funciona assim, né? É uma dica, né? A gente tem um portfólio de projetos. Nesse momento deve ser uns 5, 6. Né? Um deles chama Promotores Juvenis, que é um projeto de teatro para trabalhar em territórios de alta vulnerabilidade. Ele trabalha com teatro do oprimido. Esse projeto a gente escreve ele faz 20 anos que eu escrevi esse projeto. Então, é um pouco essa diferença. Né? Você vai escrever um edital, você vai escrever, vai transformar aquilo que você sabe fazer no formato do projeto, que são as perguntas que o Zé Renato colocou aqui. E aí você vai, ao longo dos editais, você vai aprimorando. Você vai ser aprovado, assim vai indo. E isso ajuda muito você a escrever e ir complementando, porque cada edital eles fazem uma pergunta diferente, um pouquinho diferente do que ele colocou. E aí preenche aquele campo e o resto, né, o objetivo geral, específico, metas, enfim, acessibilidade, comunicação, divulgação, já está respondido. Né? Então, isso você vai aprimorando a sua escrita. É como escrever uma música, que eu não sei fazer, mas vocês sabem melhor que eu, muito melhor.
que você fica ali, às vezes, 3, 4 anos, aí você guarda, e aí volta com aquela música, e aí pega... Enfim, é o mesmo processo. Eu acho que é bem semelhante, isso vale a pena. Sobre o conselho, foi uma parte da pergunta do colega ali, eu acho que tem esse cara, que chama Paulo Freire. O que ele viu nas pessoas que eram um nordestino porreta? O que ele viu? Ele viu que os nordestinos que eram amigos dele, né, pessoas que ele viviam, tinham uma leitura de mundo e uma leitura da política que era totalmente complexa, mas só que naquele momento histórico, lá na década de 50, 60, as pessoas que não tinham letramento, que não sabiam ler e escrever, não podiam votar. Então, o que ele fez? Ele passou o método dele, ele criou uma sala de aula que chamava, curiosamente, Círculo de Cultura. Ele não foi círculo de educação. Porque nesse círculo ele usava o conhecimento, que ele chama de visão de mundo, que imbui a política de uns, para compartilhar com os demais e as pessoas aprenderem coletivamente. E ele entrava com a parte do letramento, né, que dava aptidão para as pessoas votarem. E por isso ele foi expulso do país. E por isso até hoje ele é perseguido, porque ele quis colocar a gente aqui, no poder e dentro da política. E isso é muito importante. Então, a participação é muito importante porque a gente tem esse conhecimento e a gente vai aprendendo, como a Estela colocou também, a participar, a falar em 3 minutos, a dar uma invertida ali no presidente da mesa, a mandar um recado para alguém, e a gente vai aprendendo a fazer política. É isso, obrigado. Bom, gente, eu quero comentar também, sempre reforçando que tudo isso que a gente está falando tem que ser uma construção contínua e coletiva. Não se pode amolecer, achar que está tudo definido, porque nunca está, né? Então, se parte do coletivo tem dificuldade de participar dos editais, porque é isso mesmo, né? A sensação é que se tem a primeira vista é que não é para mim, e tem que ser. Se alguém faz uma coisa pública que não é para mim, eu vou ter que questionar, né? Então, só reforçando isso e dizendo que está tendo uma discussão de uma legislação para fomento à cultura, de forma geral. Chama-se Marco da Cultura. Eu tenho depois o link, também tem um link da tramitação, já passou por várias comissões. A ideia é fazer uma lei específica para o fomento para o território nacional, que não anula a legislação de fomento, por exemplo, do forró aqui de São Paulo, mas ela tenta unificar. Então, a ideia é simplificar algumas coisas. Tem até o acompanhamento técnico, como é que pode ser feito, e até tem uma forma de aceitar projetos que documentação se entrega depois de selecionado. É muito interessante. Eu li, não saberia reproduzir aqui os detalhes, mas eu passo depois e acho muito legal o Fórum acompanhar, porque tem toda a parte legal, está lá, que é, né, a coisa dos procuradores. E eles, né, querem formalizar de forma legal, mas não tem quase nada se referindo a como a questão das comprovações, né? A gente falou aqui como é difícil comprovar na lei atual, mas nessa lei nova também não vejo que isso esteja facilitado. Eu acho que o Zé Renato quer falar. Não, eu queria comentar mais uma coisa acerca desse assunto, que tem que todo mundo tentar e poder participar, isso é a primeira coisa. A gente tem que batalhar para eles serem mais acessíveis e cada vez mais. E uma das conquistas que a gente tem nos últimos anos
é a possibilidade de participação através de uma apresentação oral do seu projeto. Então, se a pessoa da cultura tradicional, se o mestra, temos... Alô? Às vezes tem questões até em relação à escrita formal. Está ruim esse aqui, está dando pipoco. A gente hoje tem a possibilidade legal, em legislação, da apresentação ser feita através de uma apresentação oral. E a gente já começou a ter editais com essa característica. Lançou os editais dela, tá? A Funarte lançou os editais dela esse ano com a possibilidade de ser entregue por áudio, por um vídeo gravado do seu celular. Então, em vez de você ter que escrever aquelas perguntas todas que eu mostrei, você tem a possibilidade de conversar com a comissão e explicar oralmente o seu projeto, e ele ser avaliado a partir deste parâmetro, né? Isso é também uma perspectiva nova que se abre, e isso é essa coisa que a Estela falou e que os amigos aqui falaram. Gente, rede de cooperação entre nós, entre vocês, é fundamental para a gente se qualificar nessa coisa quando é obrigatório escrever. A gente tem que se ajudar a conseguir participar. É isso. O poder público não vai fazer. É a gente que tem que fazer. A gente vai ter a última pergunta aqui dessa rodada, para irmos para o café e depois voltar para a próxima mesa. Boa tarde, gente. Eu me chamo Joana Alves, sou produtora cultural. Nesse momento, estou ainda como representante do Fórum Nacional do Forró e tenho vivenciado essas dificuldades aqui no Brasil e no mundo, né, porque eu estou seguindo mais adiante. A pergunta agora, eu tenho 3 perguntas e vocês vão me permitir, porque eu passei a tarde todinha calada aqui, me levantei, saí, voltei, e é angustiante, a mesa está completa de gente que pode dar 1000 respostas e a gente calada aqui, escutando. Então, agora, me escutem, porque a gente precisa de trocar e ter essa vivência para poder... que a gente veio para aqui justamente para fazer essa troca de vivência. Então, o tempo hoje é para isso. Estou realmente escutando. Aquele beabá, né, Zé Renato, que a gente escreve os projetos bonitinho. Tá. Agora, tu imagina, né, uma pessoa que tem 1º grau, que nunca fez um curso de computação, que não aprendeu Word, Excel, que não aprendeu nada disso. Como é que ele vai baixar aquele projeto, aquele edital, escrever o que ele pensa, né? Eu tenho 3º grau. Posso dizer que ainda passei pelos bancos da faculdade. E tenho dificuldade. Eu pude ler um edital que o IFAM colocou agora recentemente. Eu passei uma tarde inteira lendo aquele negócio. Quando eu terminei, eu digo, não quero nem ver mais isso aqui. Entende? Então, ainda temos muito que aprender a fazer, porque essa geração minha, essa que está aqui ainda trabalhando, vivenciando essa cultura, eu não estou falando só do forró, não, estou falando da cultura popular. Ainda tem muita coisa para aprender, principalmente mexer com a internet, com o computador, com essa nova tecnologia, TikTok, TikTok, vai aparecendo coisa que você termina um e eu não dou conta mais. Então, acho que a gente precisa agora fortalecer essa cadeia com capacitação mesmo dos jovens, para auxiliar e para poder isso fluir, né? Eu já passei, fiz um curso de produção de evento, essa cadeira de olhar tudo bonitinho nos editais, mas quando você vai preencher, tem uma série de questionamentos. Você precisa fortalecer essa capacitação para poder fazer tal, mesmo que seja oral.
Se você chamar um mestre para fazer, o que o senhor quer fazer? Ah, eu quero fazer meu show, eu quero ganhar dinheiro. Pronto, é isso que ele vai dizer. E, com certeza, ele tem razão. Uma outra pergunta, que agora eu quero me dirigir, é a nossa mestra ali que falou dos pontos de cultura, né? A doutora Estela. Então, o que a gente teve um atropelamento muito grande durante todo esse processo nos pontos de cultura. Lá na Paraíba, nós representamos um ponto de cultura, lá saíram quase 50 pontos de cultura, tem 8 funcionando. Né? Porque as prestações de conta da própria instituição, da prefeitura, do governo, do Estado, ou das pessoas que acessaram os pontos de cultura, não foram legais. O próprio sistema foi difícil, no início ninguém sabia fazer, ninguém orientou, muita gente fez besteira, não prestou conta, saiu. Agora a cadeia está retomando a história com mais possibilidade da gente continuar. O que eu pergunto agora e deixo um questionamento? Houve um edital de premiação para ponto de cultura, mas essa cadeia precisa ser fortalecida agora, discutir com as pessoas que têm interesse, porque quando diz assim, todo mundo pode ser ponto de cultura, é grupo, é CNPJ, mas e aí? Se essas pessoas não tiverem consciência da prestação de conta, que isso vem depois, novamente os pontos de cultura vão para o brejo. Então, essa conscientização, e as pessoas ficam reclamando, porque é difícil prestar conta, mas é dinheiro público, a gente precisa prestar conta do que faz. Teve pessoa com ponto de cultura que pegou o dinheiro e comprou um carro para ele. E aí? Entende? Então, tem coisa assim. Eu acho que você vai estar lá representando, você que vive bem, né? Precisa questionar essa questão de facilitar também a forma de prestação de conta e comprometer os prefeitos, o governador, para uma sociedade mais justa, que pode jorrar dinheiro aí. Se não tiver um sistema organizado para que todo mundo aprenda e faça, a gente não vai ter. Então, essa assessoria passa também pelo governo, pelo presidente. Alguém tem que ajudar essa nova população a fazer esse trabalho consciente. A outra pergunta vai para o nosso professor lá na universidade. Como vamos educar essa nova população? A gente precisa fazer um plano de trabalho conjunto, levar o Ministério da Educação para poder inserir na grade curricular essa forma de trabalhar a cultura nossa dentro das universidades, dentro das escolas públicas, municipal, estadual, a aula complementar que a gente precisa ter da cultura nossa. E nunca deixar elitizada como é. Eu tenho uma prova disso lá na Paraíba. Nós temos uma universidade maravilhosa que inseriu um curso de música, que, no caso, é o acordeon, e até hoje não foi regularizado. Entende? Então, a cultura ela vem muito elitizada, caindo assim no colo da gente. Estar na universidade é uma briga para mudar um conceito. Isso a gente precisa discutir, eu estar discutindo com o Salatiel, como vamos fazer um plano de trabalho para levar a cultura nossa, regional, não quero dizer Nordeste, porque lá no Nordeste eu defendo, aqui eu não sei. Então, cada regional vai ver a capacidade técnica, as instruções normativas que a gente pode melhorar. Eu deixo essa proposta aqui, porque tem me preocupado muito. A juventude não conhece as suas essências. Então, o nosso colega, lá vou citar como exemplo, um professor espetacular, que trabalha com lapinha. Lapinha é muito antiga. O que é que ele me disse, Joana? Eu não posso mais trabalhar com lapinha, porque tinha um conceito da lapinha que era para jovem. A lapinha era formada com jovem. Nenhum jovem quer mais participar da lapinha. Isso é coisa brega do tempo antigo. Aí ela agora levou para a terceira idade. E ele disse que até a terceira idade também está ficando de fora porque não ganha dinheiro. E como vamos cultivar a nossa cultura e preservar? A gente precisa estimular. Era a minha sugestão e eu queria realmente ouvir o que é que a gente pode, o que é que a gente pode contribuir enquanto professor, enquanto produtor cultural, enquanto artista, colaborar para que essa coisa flua, que não haja tanto entrave. Agora, com responsabilidade,
Porque muitas vezes as pessoas ficam gritando, porque é difícil, para que tanta coisa. Eu acho que precisa simplificar com responsabilidade, prestação de conta, porque, afinal de contas, aí as pessoas perguntam, por que fulano é ladrão, roubou? E ninguém sabe o que foi feito com o dinheiro. A gente precisa ter essa responsabilidade social em qualquer circunstância que tiver. Teve o dinheiro público, resolva como você vai prestar conta. Você usou, você vai dizer como faz. Agora, essa questão desses entraves, a gente tem que achar mecanismo, e nós que pensamos a cultura, que vivemos nessa luta, nas universidades, em todo canto que se trabalha a cultura, a gente precisa inserir essa cultura livre, pensante, fluente, que está sendo assim, muito difícil. Eu tenho lutado já com o IFAM para mudar os comportamentos, porque, o IFAM é imenso. Eu fiquei surpresa quando isso aqui tem um técnico, uma pessoa só para 200 municípios, 300. Como é que vai funcionar? Então, a gente precisa pressionar governo e qualquer instância que tiver para mudar esse conceito. Né? Então, coisas que a gente pode fazer é a sociedade civil que tem que estar em cima. Não é ninguém que tenha, não, eu não sou ninguém aqui, eu estou escondidinho aqui, que eu não quero briga com ninguém. Nós somos ser políticos, então não vamos sobreviver. Posso pegar aqui? Posso pegar? Sim. Joana, né? Joana, acho excelente as colocações que você fez, elas são absolutamente pertinentes. Concordo com todas elas, o que a gente faz? A gente faz. Durante a pandemia, para mim, foi um choque, estou falando um ponto de vista pessoal, foi um choque absurdo, imenso, de sacar a imensa dificuldade das pessoas de participação, porque com a pandemia e com esse universo das lives e das redes e do Zoom, eu conheci milhares de pessoas que estavam fora da bolha que estava, entendi o quanto isso era complexo para elas. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz. Tem mais de 80 horas minhas com parceiros no YouTube, falando de Lei Aldir Blanc, de como se inscrever, de onde buscar os documentos, com os links, com tudo, tá lá. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz. Porque alguém tinha que fazer, eu olhei para aquilo e falei, vou fazer. E tive oportunidade, tive um amigo, e tinha um privilégio de ainda ter uma condição de existência que me permitia fazer isso, que eu podia ficar em casa, e etc. e tal, com vários privilégios envolvidos, as oportunidades de conseguir promover algum tipo de transformação. Então tá lá, tem alguns canais de YouTube com mais de 80 horas minhas falando de Lei Aldir Blanc. Daí o PROAC, a Secretaria de Estado da Cultura, via a Poieses, via a Oficina Cultural Oswald de Andrade, em 2021, me contratou para fazer qualificação para os PROACs daquele ano. Não é figura de linguagem. A gente conseguiu mais de 700 inscritos para fazer uma oficina virtual. E destes, 400 frequentaram regularmente as aulas. Então, assim, eu sei que ainda falta milhares de pessoas nas quais eu não consegui chegar. Obviamente que sim. Mas a gente faz o tamanho que a gente tem perna. E vai fazendo. Porque se depender do poder constituído, ele não nos quer dentro. Ele não nos quer. A gente só vai fazer, fazendo e insistindo em quebrar a estrutura. A outra questão que você traz da exclusão digital, ela é muito séria. Muito séria. Porque eu vejo isso não é só na cultura, né? Eu tenho um pai e uma mãe, que os dois têm 80 anos, e que hoje, para acessar questões da aposentadoria deles, precisa entrar naquela plataforma gov.br. E não tem outro caminho, porque não tem mais o posto de atendimento.
Você vai no posto de atendimento, ele te fala para ir para a plataforma, porque lá eles não atendem mais. Então, aquela figura que algumas vezes se falou do neto digital, sabe? De pegar essa adolescência que está muito sem saber o que fazer e fazer um treinamento deles na internet, que é uma coisa que eles gostam. Né? Essa geração TikToker, instagramável, que eles adoram essas coisas, e pôr uma coisa de um ajudar o outro. Porque o adolescente tem acesso e facilidade de operar isso, e o excluído digital precisa de alguém que o ajude. Então vamos dar um sentido para essa juventude que está completamente sem saber o que fazer hoje. Por esse é um caminho de ajudar também. E só para terminar, para eu não ocupar demais, que eu já ocupei, eu sei, a última parte da sua fala de como tornar os processos mais acessíveis, menos burocráticos, menos etc., a fala da Rosa sobre o PL 3905, que é o PL do Marco Regulatório do Fomento, que ele está no Congresso Federal, acabou de tramitar e passou por completo na Câmara, agora ele foi para o Senado. Em aprovado no Senado, já vai para a sanção, porque a não ser que haja um boicote, ele não precisa de votação em plenário, ele é uma matéria de passagem direta. Ele sendo aprovado, ele vai ajudar muito a gente. Eu vou pegar só um dos exemplos, dentro dos aspectos que você trouxe. Para projetos nacionalmente de até R$200 mil, que eu entendo que deva ser 80% dos editais do país como um todo, né? Os editais acima de 200 mil, apesar de levarem um maior valor, não são a maioria dos editais. Então, para 80% de toda a produção cultural do país, a lei vai trazer que a comprovação é pelo objeto executado e não pela notinha. Essa lei que a Rosa trouxe, que ela citou, ela é revolucionária no nosso fazer. Então, é um negócio que a gente precisa acompanhar e, em aprovado, difundir. Então, o projeto do prêmio do Cultura Viva de R$30 mil para aquisição de equipamento, talvez você tenha que apresentar a nota fiscal da compra de equipamento, porque comprar equipamento sempre é mais complicado. Mas não vai ter mais aquela notinha do aonde você comprou clipes. Isso não vai precisar mais. Tá? Espero ter ajudado nas suas questões. Muito obrigado por elas, porque elas são muito importantes. Obrigado. Dona Joana, obrigado pela contribuição, viu? Muito importante. O que eu trouxe, o que eu estava refletindo aqui enquanto a senhora falava as suas questões, eu estava conversando com a Rosa agora há pouco, ali embaixo, sobre, dentro desse histórico das políticas públicas aqui de São Paulo, eu já tinha citado aqui o programa VAI, né, que é o Programa de Valorização às Iniciativas Culturais. Esse programa, quando foi criado em São Paulo, é uma política pública de Estado, né? Não é uma política pública de governo, né? Então, ela tem um peso importante, ela continua viva, não como antes, mas ela foi uma escola para muita gente. Então, foi uma escola, inclusive, do ponto de vista do acompanhamento, da prestação de contas. Eu lembro que a gente ia para a Secretaria de Cultura e lá os técnicos do VAI, os técnicos e as técnicas que acompanhavam o programa, ensinavam muitas coisas. Falavam, é assim que faz, olha, volta lá e melhora isso aqui não está muito legal, olha, essa notinha não ficou boa assim, eles vão exigir da gente isso, então a gente precisa melhorar. Então, era uma escola, inclusive no acompanhamento, né? Primeiro que foi revolucionário do ponto de vista de colocar recursos nas periferias, nas bordas da cidade, para a molecada que fazia cultura, inclusive. E segundo que o acompanhamento era muito bem trabalhado. Então, dona Joana, sobre o que a senhora trouxe, eu acho que existe uma questão que é assim, a estruturação dos organismos, né,
que, enfim, acompanham as políticas públicas, não só da cultura, mas de outros campos também, mas a gente está se atendo aqui à cultura, os governos, os municípios, estados e o governo federal precisam se estruturar, como tinha falado antes, para conseguir dar conta dessa demanda, e é necessário que haja, sim, uma descomplicação, né, uma desburocratização dos processos, né. A senhora trouxe muito bons exemplos, como, por exemplo, a questão do letramento, né, da alfabetização. Muitos e muitas mestres da cultura popular não são nem letrados, né. Então, e a senhora trouxe o exemplo, e até para o vídeo a gente precisaria orientar de como fazer para não... Porque os avaliadores, né, as comissões, enfim, elas têm critérios, e talvez, se a coisa ficar muito frágil, né, a pessoa não vai conseguir, pelo menos naquele momento, ela pode ir treinando e tentar conseguir de outra forma. Mas eu acho que é muito importante que as políticas públicas, quer dizer, eu acho que já tem um avanço, viu, como foi bem colocado aqui, né, a gente teve um avanço nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, mas é preciso ter um olhar, sim, mais cuidadoso, e fazendo mesmo, né, Zé Renato? Fazendo, só no fazer que a gente aprende, né? Mas eu trouxe como exemplo, assim, essa escola que, inclusive, vai fazer 20 anos ano que vem, não é isso? O programa VAI, aqui da Prefeitura de São Paulo, que foi criado num momento muito oportuno, um momento muito rico, que a gente começou a aprender a fazer cultura, aprender, inclusive, sobre todos esses trâmites burocráticos, a gente não conhecia. E um monte de gente aqui, que eu conheço, passou por esse projeto, por esse programa, e eu acho que é um exemplo. Tem outros também, claro, mas eu acho que foi uma escola muito importante, queria ressaltar isso aqui. Obrigado. Que responsabilidade. Olha, com relação aos editais, o Cultura Viva voltou de verdade. Agora, a partir de agora, o Cultura Viva volta para a sua essência. Qual é a sua essência? Ter pontões que dialoguem com a sociedade, porque o Estado não tem como fazer isso. Os pontões são pontos de cultura que eles ficam entre o Estado e a sociedade civil e conseguem colaborar com a transmissão do conhecimento. Mas não é só isso. Eles formam agentes cultura viva. A partir do resultado dos pontões, nós vamos ter 46 pontões e 610 agentes cultura viva. São jovens que vão receber uma bolsa, e esses jovens vão aprender um pouco do Cultura Viva e também de outras, também vão aprender outras formações. Além disso, vai começar os comitês de cultura, que também terão mais, acho que 610 agentes cultura vivas espalhado pelo Brasil. Isso não basta. Por isso, eu não sei se já posso comunicar, mas é isso que vai acontecer, vai voltar o programa de inclusão digital no Ministério da Cultura. É impossível você imaginar que as pessoas, porque elas têm celular, que elas estão incluídas. Elas não estão incluídas. Eu vi um jovem aqui dizendo que ele é do século XIX. É por isso. O celular, muitas vezes, nos distrai. Mas a maioria das pessoas não sabe a funcionalidade de um celular. Ele é um microcomputador, quer dizer, ele é um computador pequeno, de um tamanho pequeno, mas ele tem várias funcionalidades. E não é possível de nós termos pessoas ativas com 60, 70, 80 anos e que não possam ter a condição de aprender e usar um celular. Só um celular, ela precisa aprender, ela precisa acessar a aposentadoria dela
com o direito que ela tem. Ela não precisa dizer, filho, vem cá, olha, acessa para mim. Ela precisa ela fazer, ela acessar, ela saber tudo da conta bancária. Como é que eu mexo na minha conta bancária? Então, eu garanto para vocês que, a partir de agora, o Cultura Viva precisa ter a nossa participação. O que o forró está precisando? O que a cultura popular está precisando? E como Cultura Viva pode colaborar com isso? Eu queria te dizer que eu ganhei um presente de uma amiga da Paraíba. Eu estive na Paraíba durante 10 dias na cidade de Taperoá. Lá teve um festival de cultura popular internacional. E eu fiquei impressionada o que é a Paraíba. A gente não conhece o Brasil que nós vivemos. Uma cidade pequenininha, com 14 mil habitantes, e todo mundo respirando cultura. As crianças esperavam o final do evento, porque elas queriam dançar no final do evento. Então, é isso. Eu não estaria aqui se eu não estivesse no Cultura Viva. Então, eu acredito que nós juntos vamos conseguir mudar muitas coisas. Depois eu tenho outras dicas para passar para a Isabel, tá bom? Legal. Rafael, você quer concluir? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá bom esse microfone? Tá, né? Queria agradecer mais uma vez a organização do evento, a todo mundo que está envolvido aqui no processo, e dar um último recado, que eu esqueci na apresentação, porque também nosso tempo era curto. Está acontecendo em âmbito estadual os encontros setoriais de cultura. Não sei se vocês estão todos cientes, mas as primeiras rodadas começaram na segunda-feira agora, são sempre segundas, quartas e sextas, no horário da manhã, no horário da tarde, e são 18 encontros setoriais a partir da setorialização feita pelo Ministério da Cultura. Então, no caso do forró, por exemplo, a gente não tem um setorial de forró, mas a gente tem um setorial de circo. A gente não tem um setorial de hip-hop, mas tem um setorial de moda. Então, alguns grupos mais organizados conseguiram ser contemplados como um setorial dentro do Ministério da Cultura, outros não. O hip-hop já se agilizou esse ano, e a partir do ano que vem eles vão ter um PROAC próprio para o hip-hop, que não vai ser mais diluído em culturas urbanas. É o que a gente estava conversando ontem, né? O que são culturas urbanas? Vai do hip-hop ao videogame, passando por tudo que vocês possam imaginar. E no caso do próprio hip-hop, qual foi a dificuldade? Eles estão em qual setorial? De dança, de artes, de música, de cultura popular, de patrimônio material? Estão em todos, ao mesmo tempo, e não estão em nenhum específico. Para o forró é a mesma coisa. O forró está na dança, está na música, está nas artes, está no patrimônio material. Mesmo fenômeno do hip-hop. Então, para quem tiver interesse, entre no site da Secretaria da Cultura, joga no Google Encontros Setoriais de Cultura, Estado, alguma coisa do tipo, com palavras-chave. Vai acontecer ainda os setoriais de patrimônio material, só foram 4 até agora dos 18. Mas os que interessam aqui, que é o de música, dança, artes, patrimônio imaterial, cultura popular, todos vão acontecer, eu vou coordenar alguns deles. Então, se vocês tiverem interesse, participem desse processo, porque vai ser uma rodada estadual de coleta das sugestões que vão compor, no Encontro Nacional ano que vem, em março, o Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos. Então, hashtag fica a dica, como dizem os jovens. Eu sou do século XIX, mas vivo no XXI, não estou tão distante, né? E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. E contem com a gente do Condefat, da Secretaria da Cultura, por que vocês precisarem. Eu sou bastante acessível. Peguem meu contato com a Isabel, me procurem nas redes. É só chamar que eu tô aí com vocês, tá bom? E é isso. Obrigado. Gente, gratidão a todos da mesa. Foi incrível. A gente não tem nem como querer cortar, porque são informações extremamente importantes. E foi muito intenso, né? Conseguir colocar esse povo todo junto, gente, com a gente. Foi um trabalho intenso. Então, a gente precisa aproveitar, né? Então, agora a gente vai fazer um intervalinho para o café, mas vai ser um café rápido, porque ainda falta a mesa 4 e 5, certo? E aí o povo da mesa 4 topou ficar para depois do café, e a mesa 5 já está aqui presente também. Vamos ali aproveitar o café, conversar todo mundo, se intercambiar.
Detalhe, 6h30 a gente está de volta. Outra coisa, e essas notícias de edital, de reuniões de setorial, conferência municipal, tudo está a gente compartilha sempre no WhatsApp do Forró Patrimônio, do Fórum do Forró do Raiz de São Paulo, no WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp. Então, quem quiser ter acesso fácil, é só pedir para ser incluído. Tá bem? Beijo, até daqui a pouco.